Olá pessoal, vamos falar agora do Estado neoliberal. Vocês podem perceber aí na apostila de vocês, a partir da página 264, tá? É um assunto extenso, eu grifei bastante coisa porque faz parte do nosso contexto atual, tá? Podem ver que eu grifei muitas coisas interessantes, tá? Algumas eu vou ler, outras eu vou passar uma reflexão para que vocês entendam. Vamos lá. O Estado neoliberal. Então, a primeira coisa que a gente vai entender são as ideias liberais dentro de um outro contexto, dentro de um contexto diferente de quando surgiu o ideário liberal. Vamos pensar aqui, ó. A gente aprendeu que o liberalismo surgiu lá com o John Locke, depois lá passou pelas ideias do Adam Smith, tá? Então, a gente vai entender isso já no próximo esqueminha que vai aparecer aí. Então, vamos lá. As ideias liberais, elas surgiram em uma época e elas vão ser reestruturadas, elas vão ser aclamadas em outro momento, tá? Em um outro contexto, em um contexto de globalização, que vocês sabem que é o mundo aí ligado através do mercado, através de instituições financeiras, através de costumes e por aí vai, ok? Então vamos lá. A década de 1980 assistiu o desmonte do chamado estado de bem-estar social por meio de um pensamento denominado neoliberal. Este pensamento está na base das discussões em torno do processo de globalização e expansão da economia de mercado, economia capitalista no mundo. Para entendimento adequado do que é o neoliberalismo e seu impacto na afirmação do chamado Estado mínimo, é importante inventariar a história do liberalismo e das movimentações contrárias à sua existência, que o que parece naufragaram nas últimas décadas do século XX e no início do século XXI. O que ele está querendo dizer? Vamos lá. A ideia liberal, ela vai ressurgir agora, neste momento, né? Ela vai ressurgir contra o estado de bem-estar social. Tá? Vai ter os motivos que nós vamos ver logo mais. Tá? Então, nós temos lá o estado de bem-estar social que nós aprendemos e as ideias neoliberais, elas vêm para destruir esse estado de bem-estar social, vêm acabar com eles e as conquistas que foram tidas com eles. Por isso que eles colocam aqui Estado mínimo. Estado mínimo por quê? Porque é a menor participação do Estado na vida das pessoas. Percebam aqui, ó, que o autor da apostila ele coloca aqui uma trajetória das ideias liberais. Tá? Primeiro aqui com o John Locke, depois com o Adam Smith, pai do liberalismo político, pai do liberalismo econômico. John Locke, político, Adam Smith, econômico. Liberalismo clássico, tá? Ó, liberalismo clássico. Tá? Então aqui é um esqueminha só para vocês entenderem o que cada um defendia. Então vamos lá, o Estado liberal, ele surge, ele começa a entrar em frangalhos lá com a Primeira Guerra Mundial, depois com a quebra da Bolsa de 29, né? E nós temos aí um bloco comunista, é criado o estado de bem-estar social para evitar que as pessoas migrem do bloco capitalista para o bloco socialista, tá? E no meio disso, nós vamos ter aí no mundo vivendo uma ideia de estado intervencionista. O que é um estado intervencionista? É o estado que interfere na economia. Ok? Então, nós vamos ver isso. Mas dentro da história liberal, e antes do seu colapso, lá na crise de 29, nós temos que entender uma coisa aqui. Ó. O liberalismo ele defende o individualismo. Tá? E isso vai ser contrariado por outros regimes. Por exemplo, vai haver um regime chamado nacionalista que é contra os liberais. Por quê? Porque os nacionalistas defendem uma ideia de união entre aquela comunidade. Tá? Essa ideia nacionalista que vai gerar alguns regimes aí chamados de nazismo e fascismo. Por quê? Porque eles acreditam que eles pertencem a um grupo, e aí no caso do nazismo, um grupo superior, tá? E o fascismo também, um grupo superior, e este grupo superior, eles têm os seus laços. Percebam que os laços, nós estamos falando de coletivo. A partir do momento que as ideias liberais defendem o individualismo, esses laços coletivos se perdem.
ok? Então, nós vamos ver que as ideias nacionalistas, inclusive as ideias comunistas, elas são contra as ideias liberais. Por quê? Porque elas defendem o quê? Uma questão de laços, uma questão de comunidade, uma questão que as comunidades estão ligadas, elas não são individuais. Não existe indivíduos, existe comunidades, existe um laço que liga as pessoas, tá? Eu costumo chamar isso de pertencimento, tá? Às vezes isso é grande, às vezes isso é maior, e às vezes esse pertencimento é menor, dependendo de cada situação. Então, quando acontece a crise de 29, essa ideia liberal ela sofreu seus impactos, né? Aí o Keynes vai lá, ó, esse homem aqui, ó, John Keynes, vai lá e cria meios de intervenção do Estado na vida da sociedade, das pessoas, tá? Vai garantir aí alguns direitos sociais. E aí, a apostila aqui no tópico B vai falar sobre o surgimento desses novos estados de bem-estar social lá dos países capitalistas, justamente para eles não se aderirem, tá? Não fazer parte dos regimes comunistas. Uma coisa que eu separei aqui importante para vocês, não sou eu quem estou dizendo, tá? É o que está aqui na apostila. Eu achei interessante frisar porque houve muitas discussões aí o ano passado sobre essa ideia de que se nazismo e fascismo era de direita, de esquerda, de centro. Bom, aqui a apostila você vê que o autor dela diz que esses regimes eles eram de direita, tá? Observe aqui, ó. Sabe-se que a conflagração mundial de 1939 assinalou o colapso do modelo liberal, tá? O modelo liberal começou a entrar em colapso. E mesmo com a derrota dos estados totalitários de direita, perceba que ele fala, quem são os estados totalitários de direita? No caso, o nazifascismo e no nazismo e o fascismo, tá? O estado totalitário de esquerda é o stalinismo lá que aconteceu na União Soviética. A questão continuou a dominar os debates políticos, os debates e políticas públicas. Ou seja, o Estado tem que intervir ou não na economia. Continua ainda esses debates aí, mesmo depois dessa ideia aí de que esses laços de pertencimento poderiam trazer esses regimes totalitários que fizeram mal para a sociedade, tá? Nós vemos aqui também, ó, que o estado de bem-estar social ele vai dar algumas garantias no meio de trabalho, tá? E dando sensação de pertencimento também daquela comunidade, daquele grupo de pessoas a um estado que vai proteger ela caso aconteça algo de ruim, alguma crise, alguma coisa do tipo, economicamente, tá? Essa é a visão colocada aqui nesse tema. As novas tensões, crise e o novo capitalismo. Bom, o que vai fazer com que o estado de bem-estar social seja questionado, tá? Nós vamos ver que o estado de bem-estar social, para ele funcionar, ele precisa de altas taxas tributárias, ou seja, de impostos, tá? O Estado tem que cobrar grandes impostos, né, das sociedades, para que ele tenha esses recursos para quando aparecer uma crise, quando aparecer aquelas pessoas desempregadas, para quando aparecer um momento de dificuldade, ele ter o dinheiro para suprir as necessidades da sua população. E isso requer impostos altos. Só que em 1970, o mundo vai conhecer uma crise do petróleo, tá? Que é chamada de crise energética. E essa crise de petróleo vai fazer com que grandes empresários, né, os caras do mercado financeiro, eles vão pleitear que o governo não interferisse mais na economia, tá? Que o governo ele focasse seus esforços com meios para que a economia não pare, tá? Criasse mecanismo para que a economia não pare de funcionar, deixasse de interferir, nesse caso do assistencialismo, da interferência na vida particular das pessoas no sentido econômico, por exemplo, escolas públicas, ruas públicas, todas essas questões públicas, o governo deveria parar de intervir, deveria parar de investir nelas, tá? E deixar que a economia, tá? Abrisse espaço mais para a economia, principalmente para esses grandes empresários, tá? Esses grandes
homens do mercado financeiro, para que eles pudessem investir, ter capitais cada vez maiores para investir. Então imagine, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil, tá? Imagine que que esses grandes empreendedores do mercado financeiro, eles vão para um país aí que tem grandes leis trabalhistas. Eles vão pensar duas vezes em ir para lá. Por quê? Porque eles acreditam que aquelas leis trabalhistas é um empecilho para ele abrir a sua empresa lá. Porque quem vai ter que pagar essas leis, esses altos tributos, esses encargos aí, também é essas grandes empresas, tá? Nós sabemos que as empresas pagam bastante tributos e encargos para o governo. Um exemplo é aqui no Brasil, tá? Agora você imagina, em outros países aí também devem ter. Aí nós podemos refletir. A questão é, esses impostos que são cobrados, eles são revertidos para a população? Façamos aí a reflexão. O que eu quero mostrar para vocês é que dentro desse contexto, esse grupo de grandes empreendedores do mercado financeiro, eles eram contra esse Estado que intervia na economia e davam essas assistências sociais, tá? Eu coloquei aqui, ó, diante dessas situações, os defensores do liberalismo iniciaram sua campanha contra os elevados gastos do Estado, afirmando que os recursos poderiam ser destinados a setores que pudessem alavancar a economia. Assim, a política e o modelo de Estado de bem-estar social foram colocados em xeque. O marco principal desse questionamento estava na contenção dos gastos estatais na política de seguridade social. Ora, isso representou uma ameaça aos chamados direitos sociais de cidadania, até ali defendidos como primários. Gente, então nós podemos entender que hoje existem grupos de esquerda que defendem o estado de bem-estar social, tá? É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Existem grupos de esquerda que defendem o estado de bem-estar social contra um grupo de direita que é a favor do fim desse estado de bem-estar social. É basicamente isso que nós vemos refletindo nos dias de hoje, graças a esses ideais, a essas polêmicas. Tá? Lembrando que quem criou o estado de bem-estar social não foi uma ala da esquerda, tá? Foi os liberais da época, não podemos esquecer desse foco. Os empresários procuraram superar a crise com inovações não apenas na matriz energética, ou seja, eu não vou depender mais só do petróleo, tá? Eles criaram outras fontes de energia, mas também estabelecendo um sistema de flexibilização produtiva conhecido por toyotismo. A gente já aprendeu sobre o toyotismo, eles vão adotar o toyotismo, tá? E o toyotismo, gente, ele faz o quê? Ele quer um profissional extremamente qualificado para poder trabalhar. Então, aquele que não tiver qualificação não participa. Mas aí você vê uma contradição, porque nós vamos ver mais adiante que as ideias liberais, neoliberais, elas defendem que o ensino não seja do governo, que seja da iniciativa privada. Tá? Nós vamos ver escolas liberais que defendem que a educação não tem que ficar na mão do governo, tem que ficar na mão da iniciativa privada. Imagine que todas as escolas seriam particulares. E aí nós temos aí uma questão importante. Essas escolas particulares vão criar uma demanda de mão de obra qualificada? É algo para a gente refletir também nesse cenário. Tá? A lógica da Guerra Fria e do mundo bipolarizado começava a se desfazer e com eles muitos afirmavam não haver mais uma ameaça comunista que justificasse os gastos do Estado de bem-estar social. Gente, isso aqui é extremamente importante porque raciocinem comigo, ó. O estado de bem-estar social, o principal motivo que ele foi criado era para conter a saída das pessoas dos países capitalistas para o ideal comunista. Ponto. Só que chega lá na década de 80, conforme mostra aqui, esses países, o bloco socialista, ele começa a definhar, ele começa a entrar em colapso. Quando isso acontece, esses grandes empreendedores do mercado financeiro vai falar assim, pô, não tem mais motivo para o estado de bem-estar social surgir, porque o comunismo já está se deteriorando, então não tem mais necessidade dele existir. Só que a gente não pode esquecer, e aí é um ponto que a gente tem que levantar aqui, que o Estado liberal, ele fracassou não foi por causa da ameaça comunista, né? Segundo o que a apostila mostra aqui para nós, um dos motivos que fez o Estado liberal entrar em colapso naquele momento foi justamente a crise de superprodutividade, as pessoas não tinham trabalhos, inclusive houve muitos suicídios naquele período lá da crise de 29,
tá? Então, não estava mais dando conta do que estava acontecendo na sociedade, esses movimentos liberais, ok? Essa valorização do indivíduo. Então, é algo para a gente fazer essa reflexão. Veja, não é somente a questão da ameaça comunista, tá? Havia também um motivo para que o Estado liberal não tivesse dado certo naquele momento, tá? Isso aqui podemos usar essa palavra, tá? Houve um motivo para ele entrar em colapso. Aqui, gente, eu grifei tudo. Por que eu grifei tudo? Porque aqui vocês vão saber o que é de fato o Estado liberal, tá? O Estado neoliberal. O que é o Estado neoliberal? Aqui vocês vão ver que o Estado neoliberal ele defende algumas ideias principais, né? Que a participação pouca do Estado, tá? A flexibilidade nas leis trabalhistas. O que é flexibilizar? É tornar aquela lei mais maleável, tá? É tornar aquela não ser tão rígida desse jeito, tá? Eles procuram uma certa flexibilização nas leis trabalhistas, aí nas questões sociais. Por quê? Porque é o mesmo exemplo que eu dei agora há pouco. Imagine que um grande empreendedor desse vá para um país capitalista, né? Vai para um país aí em desenvolvimento e tem muitas leis trabalhistas lá. Ele vai querer ficar? Não, porque ele sabe que ali tem altas cargas tributárias e ele não quer isso para a sua empresa. Okay? Então leiam essa parte aqui que ele dá bastante detalhes sobre esse tema aqui que eu estou comentando. Inclusive ele fala até da lei trabalhista aqui no nosso país. Tá? Os neoliberais eles defendem o que? Liberdade de mercado. Para os neoliberais, o mercado vai resolver os problemas da sociedade. Tá? A sociedade vai caminhar com mercado livre, sem interferência do governo. Quanto mais o mercado é livre, segundo os neoliberais, segundo essa visão neoliberal, mais produtiva vai ser a sociedade, segundo a visão dele. E um dos grandes pensadores do neoliberalismo é um homem chamado Friedrich Hayek. Tá? Ele vai ser um dos grandes precursores aí da escola econômica austríaca. O pensamento neoliberal afirma que essa é uma questão de ordem mercadológica, na qual o Estado deve se abster ou permitir a flexibilização das leis do trabalho, garantindo a liberdade de negociação nesse campo entre empregadores e empregados. É aquilo que já foi até discussão aqui no Brasil. É o empreendedor, tá? O cara que tem empresa, poder negociar diretamente com o empregado, sem interferência de leis trabalhistas. Tá? É basicamente isso que é proposto aqui. É importante que se entenda a outra face do neoliberalismo. Não tão liberal assim. Se os neoliberais se apressam em defender o Estado mínimo, que é a não intervenção do governo na economia e também na vida das pessoas, e em ressaltar que leis de garantias coletivas no trabalho devem ser flexibilizadas, estabelecendo um quadro de precariedade no mundo de trabalho, ao mesmo tempo defendem um Estado forte para criminalizar movimentos sociais que reivindicam a manutenção de seus direitos. Então vamos lá. Ao mesmo tempo que o neoliberal ele é contra esses direitos, tá? O que o autor está falando aqui? Que ao mesmo tempo que eles são contra esses direitos trabalhistas, esses direitos sociais que foram conquistados perante o Estado, eles são a favor que o Estado intervenha fortemente, tá? Contra qualquer movimento social. Então, eu preciso do Estado para combater aquelas pessoas que reivindicam direitos. Tá? Basicamente isso que ele coloca aqui. E aí nós temos algumas escolas neoliberais. Tá? Nós temos a escola austríaca, que eu já comentei, um dos principais nomes é o Hayek, tá? Que depois vai ter o seu percursor, o Mises, que tem até uma organização, um site aí na internet bem conhecido, o Instituto Mises. Quem tiver curiosidade vai lá. Quem gostou aí das ideias liberais, vão lá, dá uma lida, lá tem bastante conteúdo sobre isso, tá? Principalmente vindo de fontes da escola austríaca. O Hayek, ele tem esse entendimento aqui de Estado, tá? É assim que ele pensa, a gente já comentou mais acima, ele pensa dessa maneira como deve funcionar o Estado, tá? Uma obra que ele escreveu é O Caminho da Servidão, publicada em 1944, tá? Ele posicionou-se contra intervencionismo estatal,
Tá? Para ele, esse intervencionismo, esse planejamento do Estado é utópico. O que é utópico? Algo que nunca vai ser alcançado. Beleza? E aqui nós temos trechos aqui da obra e das entrevistas dele. Tá? Interessante, ó, Hayek, como vocês podem ver. Dei uma lida, é interessante. Lembre-se que eu sempre comento com vocês, conheçam os lados para formar a opinião de vocês. Tá? Como é um tema bem atual, bem contemporâneo aqui para nós, é bom que vocês se atualizem e tomem a posição de vocês, o que vocês tirem de bom, de interessante aí, e por aí vai. Nós temos uma outra escola aqui, que é a Escola de Chicago. Essa escola é onde o nosso ministro da Economia estudou, tá? A Escola de Chicago, cujo principal nome é um homem chamado Milton Friedman. Esse homem, ele vai ser extremamente importante no pensamento neoliberal, principalmente da Escola de Chicago. E eles vão ajudar, né? Na verdade, vão implantar essas ideias aí lá no Chile, conforme vocês podem aqui, tá? No governo do ditador Augusto Pinochet. Observem aqui que uma das coisas que o Milton Friedman defende, tá? Que um exemplo do neoliberalismo aplicado diz respeito à redução dos gastos governamentais com a educação. Então, a educação, segundo esses ideários aqui, não pode ser pública. Tá? O Estado tem que gastar pouco com isso e deixar isso na mão da iniciativa privada. Tá? Imaginem escolas somente particulares. É isso que essa escola defende. Outra coisa que o Milton Friedman defende é a questão do salário mínimo. Ele é contra o salário mínimo, tá, galera? Segundo as suas palestras e algumas falas dele, que vocês podem encontrar aí no YouTube, ele é contra o salário mínimo porque ele diz que o salário mínimo impede da pessoa ter vários empregos. Imagine você como empreendedor, se existe uma lei que você tem que pagar por 8 horas R$1.000 para aquela pessoa, e aquela pessoa ela consegue fazer o serviço dela em 4 horas. Então você vai ter que pagar ela R$1.000, tá? Mesmo ela terminando o serviço em 4 horas, só para você entender. Tá? Ela até vai ficar lá na empresa, lá na fábrica, não seja lá o que for que ela trabalhe. Ela vai ter que cumprir a carga horária dela. Porém, o serviço dela ela resolveu em 4 horas. E você vai ter que pagar o salário mínimo para ela. Certo? Pois bem, o que o Milton Friedman pensa? Olha, se ela não precisasse trabalhar essas 4 horas, elas pudessem arrumar um outro emprego, eu poderia pagar somente as 4 horas que ela trabalhou, ela poderia trabalhar em outra área para ganhar mais dinheiro e ser mais produtiva. É isso que ele pensava, segundo o seu ideário. Tá? Tem bastante vídeo dele aí no YouTube, tá, galera? Nós também temos a Escola de Virgínia, e a Escola de Virgínia, ela tem esse principal nome aqui, ó, Buchanan, e ele fala da questão do mercado. Vamos entender aqui, ó. Para Buchanan, o mercado é visto como paradigma para o funcionamento de outras instituições sociais. Sendo assim, se há competição e estratégia de diferenciação que dinamizam o mercado, esse postulado deve ser introjetado no Estado. Dessa forma, políticas assistenciais, manutenção de direitos sociais e taxações onerosas devem ser descartadas em nome da dinâmica do mercado. Mais um dessas escolas que defendem que o mercado tem que ser livre, não tem que haver interferência do Estado na economia, ok? No mercado. Insuficiências do Estado neoliberal, ou seja, o que ele não consegue atingir? Ó? Deve-se atentar para o fato de que o terrorismo do século XXI, de alguma maneira, se relaciona com políticas excludentes das nações no mundo. Além disso, as crises econômicas nas bolsas de valores e no sistema financeiro revelam a incapacidade, o impacto negativo das políticas neoliberais. Assim, observa-se uma divisão cada vez mais pronunciada entre os que defendem a continuidade do Estado neoliberal e aqueles que lutam pela preservação dos direitos sociais de uma cidadania ampla. Então, nós vamos ter aí o que eu comentei com vocês, grupos que até hoje alguns defendem as ideias liberais, neste contexto, que é chamada de neoliberalismo, e que defende a manutenção desse Estado que intervém, que garanta alguma seguridade para as pessoas. Existe essa divisão. Eu posso afirmar para vocês que, vamos supor, políticas de direita,
elas defendem mais o quê? Essa ideia de menos intervenção do governo, tá? É basicamente isso. E políticas de esquerda, geralmente, tá? Não a esquerda radical e nem a direita radical, estão dentro dessa linha. Um defende mais a participação do Estado e a outra menos participação do Estado. No caso, esquerda, maior participação. Direita, menos participação. Aqui, o autor da apostila, ele deixa um gráfico, né? Ele fala de um gráfico de que essas ideias neoliberais trouxe pobreza, né? Para o mundo, né? Ele deixa isso aqui, ó. Vamos lá. Quando o livre iniciativa do mercado não tem êxito, normalmente as empresas pedem subsídios do Estado. Veja o que aconteceu em 2008, com o colapso da Bolsa do mercado financeiro, resultante da intensa especulação com papéis podres ou subprimes. Os governos tiveram que despender garantias gigantescas para sanear os bancos de outras instituições privadas. Dinheiro para mal sucedido, empreendimento existe, mas para o povo mal sucedido, de acordo com o pensamento liberal, não. Então, o que ele está fazendo uma crítica aqui? Que quando entra em crise, esses financistas pedem dinheiro para o Estado. Tá, eu sou liberal até o momento que a minha empresa quebra. Depois que a minha empresa quebra, eu vou lá e peço ajuda para o Estado. É isso que ele está querendo dizer aqui neste trecho. Tá? Aqui ele fala do processo de globalização, tá? A riqueza que foi produzida. Existem algumas linhas que defendem o seguinte, olha, realmente a desigualdade social aumentou no planeta, mas a pobreza extrema também diminuiu. E já existe uma outra linha que fala, não, a desigualdade aumentou no planeta e a pobreza extrema ainda existe. Façam os seus levantamentos, façam as suas reflexões. Como eu sempre falo para vocês, tudo depende de quem está contando a história, tudo depende de quem está levantando para vocês. Percebam aqui na própria apostila que o próprio autor tem alguma tendência, a gente percebe aqui que há uma tendência dele de criticar algumas ideias neoliberais, tá? Vocês façam a análise de vocês. Como eu falei, eu já sugeri aqui alguns sites para vocês, tem até obras aqui que vocês podem ler, e aí vocês façam a análise de vocês, o que vocês acham de interessante, ok? Galera, é um tema complexo, tá? Levou um pouco mais de tempo, espero que vocês tenham gostado, bons estudos, e as discussões nós continuamos na segunda-feira. Abraço!